cartório extrajudicial de pessoas jurídicas. Então, a gente está fazendo uma pequena alteração estatutária e eu e a advogada, eu, presidente e a advogada da instituição, tínhamos que assinar o documento que ficou pendente, tá? Então, mais uma vez, eu peço desculpas pela espera. Enfim, nós estamos aqui para falar sobre reintegração familiar. E vocês devem pensar o que uma presidente de Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção vai falar de reintegração familiar. Então, primeiramente, eu quero que os senhores saibam que os grupos de apoio à adoção não pensam em culpabilizar as famílias biológicas. Eles não têm a prática de demonizá-las, de forma alguma. Nós sabemos que as famílias naturais, as famílias de origem, as famílias biológicas, elas são também famílias desamparadas pelo próprio poder público, pela própria sociedade. São famílias desestruturadas, muitas das vezes porque são formadas por pessoas que também viveram em situação de acolhimento institucional, pessoas que não tiveram acesso aos serviços da própria rede de proteção à criança ou adolescente, ou a própria assistência social, né, do Estado. Então, são famílias desestruturadas que precisavam, às vezes, desse acolhimento, desse carinho, na maioria das vezes, para poderem aprender a cuidar e, assim, cuidarem de seus filhos. Os grupos de apoio à adoção, mais uma vez, eles não têm nada contra as famílias biológicas. Os grupos de apoio à adoção foram os primeiros a propor uma forma diferente de fazer referência à família biológica. Não é aquela família que abandona, aquela família que desconsidera, aquela família que trata a criança como qualquer coisa. Não, nós, grupos de apoio à adoção, sustentamos um tratamento, uma referência digna a essa família. Ensinamos aos nossos filhos que eles foram dados em adoção até como um ato generoso, um ato de amor. Nós não queremos cultivar nos nossos filhos esse sentimento de dor, de rancor, de ressentimento em relação ao abandono que sofreram. E, efetivamente, nós reconhecemos as dificuldades da família de origem. E pensamos, sim, que nós, grupos de apoio à adoção, podemos estender as nossas mãos para essas famílias. E foi nessa perspectiva que o Quintal da Casa de Ana, que é um grupo de apoio à adoção do estado do Rio de Janeiro, que já remonta a 12 anos de existência, ele tentando, como eu já disse, né, abrir algumas portas para estabelecer parceria em prol da defesa do direito da criança de viver em família. Nós batemos a porta do Executivo, batemos a porta do nosso Legislativo Municipal, Estadual, e batemos a porta do nosso Judiciário, do nosso Ministério Público, de escolas no nosso Estado. Por sinal, fizemos várias atividades nas escolas para disseminar a nova cultura da adoção. Mas numa dessas portas que nos abriu, que foi a do Judiciário, houve uma resistência inicial à ideia da adoção. Como assim um grupo de apoio à adoção? Preparar pretendentes, mas a lei não obriga curso de preparação, porque isso foi lá nas priscas eras. Não, nós não podemos. Não, mas a adoção é só em última hipótese. E nessas reuniões com o juiz, com a sua equipe técnica,
surgiu o desejo, né, a preocupação maior do judiciário de atender à necessidade da família de origem. E o grupo de apoio à adoção falou assim, tudo bem, nós vamos aceitar esse desafio. Nós vamos desenvolver um trabalho para tentar promover a reintegração familiar. E esse é o programa, por isso que a Bárbara, que preside uma Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, vai falar de reintegração familiar. Um trabalho, uma prática que deu certo. Mas antes, nós vamos falar dos fundamentos do tema da convivência familiar. Muito bem, nós temos aqui o artigo 226 da Constituição Federal. Maria, você quer me ajudar aqui? Alguém pode ler aí o artigo 226? Você pode ler para mim? Artigo 226. Ok. Uma hora depois do almoço, todo mundo sentadinho. Então, vamos despertar. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Artigo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família, na pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Muito bem, então vamos lá, gente. Qual é a principal palavra? O que vocês podem extrair do artigo 226? Você é camisa branca ou rosa? É meio rosa ou é branca? É branca. Qual é o seu nome? Deni? O que você extrai do caput desse artigo? Família. Você pode escrever para mim lá, família? Família. E do parágrafo 7º, alguém quer falar alguma coisa? Quem falou uma coisa certa? Dignidade. Dignidade. Seu nome? Valdelice? Muito obrigada por você ter lido. E, realmente, dignidade da pessoa humana. Alguém arrisca mais alguma coisa nesse parágrafo 7º? Compete ao Estado propiciar as condições totais para essa vida. Então, a gente pode tirar aí responsabilidade do Estado. Responsabilidade do Estado. Seu nome, por favor? Nelson. Obrigada. Planejamento familiar. Seu nome? Angelina. O que mais, gente? Tem um... Ah, obrigada. Quem falou? Fabiana. Paternidade responsável. Então, olha só. Família. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Paternidade responsável. Planejamento familiar. Responsabilidade do Estado. E no parágrafo 8º, quem arrisca? Assistência à família, seu nome? Lenilda. Assistência à família. Alguém arrisca mais alguma coisa nesse parágrafo 8º? Proibição da violência, né? Proibição da violência. Vamos lá. Pode passar, Manu. A letrinha está pequenininha. Quem quer ler aqui para mim? Renato, quer ler? Artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vamos dar uma parada aí, porque esse caput aqui já é recheado de muitas coisas.
Dever da família é a responsabilidade do Estado, não. Qual a outra? Paternidade responsável. Põe mais aí um asterisco aí. Da sociedade, olha só, responsabilidade da sociedade também. Pode botar responsabilidade da sociedade. Não. Esse você vai ter que escrever. Responsabilidade do Estado, você pode marcar que é... Né? Hã? Como primazia do Estado, né? Exatamente. Aí vem os direitos que a sociedade, o Estado primordialmente e a família primordialmente também tem que cuidar dessa criança. Quais são os direitos? A vida, quer dizer, existir, a saúde, a alimentação, todos esses direitos. Dignidade, olha aqui, dignidade de novo, pode botar dignidade, um asterístico. Convivência familiar e comunitária. Aí vamos colocar que é o nosso foco. Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão são formas de violência, correto? Então você põe um asterisco aí, proibição da violência. Olha como a legislação se repete. Olha a ênfase que é dada. Então, quem arrisca aí o parágrafo primeiro? Quem quer ler para mim? O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Redação dada. Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. 6. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. 4. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Bom, voltando ao parágrafo 1º, a gente vê novamente a responsabilidade do Estado na promoção dessa assistência. Correto? Mais um asterisco na responsabilidade do Estado. Participação, admitida a participação de entidades não governamentais, que é a sociedade civil organizada. Então, olha a responsabilidade, a corresponsabilidade da sociedade civil. Parece aí que o governo que vai admitir, né, a participação, como se fosse uma concessão, né? Quando muitas das vezes a gente vê a sociedade assumindo essa responsabilidade, esse fazer, né, por conta do Estado não estar agindo dessa forma. Aí vem aqui no parágrafo 3º. Mais uma vez, o estímulo do poder público, através da assistência jurídica, incentivos fiscais, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança órfã ou abandonada. A guarda aí é uma coisa ampla, porque esse acolhimento sob a forma de guarda pode ser um acolhimento institucional, um acolhimento familiar, uma guarda simples, né, que a criança vai estar sob a guarda de uma família ou de uma instituição, mas onde ela vai estar melhor atendida no seu interesse? Numa família, ainda que seja numa família substituta. Aí nós vamos ver por quê. Mas aqui, mais uma vez, a responsabilidade do poder público de enfatizar esses mecanismos para o acolhimento. Exatamente. 4,
proibição de qualquer violência contra a criança, mais asterisco. Quinto, a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Já fala da adoção claramente aqui, dizendo também que há uma diferença com relação à adoção internacional. E ela tem que ter a participação do poder público. E, por fim, esse parágrafo 6º, que faz a diferença total numa interpretação sistemática da Constituição, que é a proibição de qualquer referência discriminatória em relação à designação de filho. Então, hoje, já é completamente fora de moda, né, Luísa? Você falar assim, fulano é filho espúrio de Beltrano. Ah lá, aquele ali é um bastardo. Isso é tão crime quanto você falar assim, você é negro, você não pode entrar aqui. Só não acontece isso no âmbito da designação do filho, porque nós, na infância, caminhamos a passos lentos. Porque se você proíbe uma pessoa, faz uma referência discriminatória a uma pessoa pela sua cor, você está passivo do crime de racismo. Agora, se você faz uma discriminação na qualidade, filho bastardo, filho espúrio, são aqueles havidos fora do casamento, filho adotado, filho adotivo, como acontece nessas novelas, você também está fazendo um ato de discriminação. Mas isso ninguém ainda percebeu, né? Ninguém ainda percebeu, não, nós percebemos. Mas ainda ninguém bancou uma lei que puna quem faça isso. Puna claramente. Mas a Constituição já reza que não pode mais haver essa discriminação. E isso sustenta justamente que o registro de uma criança adotada não tenha referência à sua condição de adotada. Que seja um novo registro, que o anterior seja cancelado e não que a sentença de adoção seja averbada no outro para sair com essa designação. Não, o outro é cancelado e um novo registro é feito para ter uma nova certidão, para não haver discriminação. Isso não significa, quem trabalha em cartório, que o tabelião vai pegar, o oficial do registro vai pegar a certidão e vai rasgar o livro, vai rasgar a certidão anterior. Ela fica arquivada num arquivo morto e não pode ser expedida nova certidão, a menos que seja do interesse da criança e do adolescente. Tá? Pode passar. Olha, eu ajudei uma... Eu sou tabeliã, então eu sou de associações de cartório, tudo isso, então eu tenho uma certa facilidade. E pude ajudar uma família cuja criança adotiva queria encontrar a sua família biológica. E a única forma, era no estado de São Paulo, imagina, a única forma de ser, assim, o ponto de partida para obter o endereço dessa mãe biológica seria o registro, o cartório de registro civil de nascimento. Ter acesso, não é expedir, é ter acesso. Não, mas quem tem que pedir é a família interessada da criança. Ele não pode fornecer mais para ninguém, é só para a criança. Exatamente, mas é a criança, é um direito da criança. E por representação, e representando a criança da sua família. Mas o que aconteceu? Havia assim, mas houve uma resistência inicial do cartório, mesmo com essa, porque consta lá, cancelado. Mas havia um interesse, aí eu entrei no circuito para justamente